Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no Nova Geração 169, Tua Vida, Tua Escolha, com um subtítulo que você já vai entender que diz: Tua vida, tua escolha, não seja uma folha. Não é uma rima barata. Hoje vamos começar com uma frase de um dos grandes escritores, Nobel de Literatura, mas muito mais do que isso, Hermann Hesse, do livro Siddhartha. É um pequeno trecho, onde o Siddhartha, conversando com Kamala, um diálogo, ele vai falar algo que tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Pelo menos tem muito a ver com o ponto de vista de Kardec sobre o tema de hoje, porque existem outros pontos de vista. Vamos discutir isso. O nosso tema é a escolha das provas. Estamos na segunda parte do capítulo 6, do item 5 do Livro dos Espíritos. Vamos para o trecho de Hermann Hesse. A maioria das pessoas, Kamala, diz Siddhartha, é como uma folha caindo. Uma folha que é soprada, gira, oscila e cai no chão. Mas outras, algumas, são como estrelas. Elas seguem um curso fixo. O vento não as alcança. Em si mesmas, elas têm a sua lei e o seu curso. Para mim é um trecho poderosíssimo. Depois que eu li esse trecho, nunca mais consegui esquecer. E aqui a gente tem uma visão muito profunda. A primeira pergunta é, metaforicamente falando, você acha que Deus quer que nós sejamos folhas ou estrelas? Isso é fundamental. O que é que você sente? A folha aqui como símbolo de um ser que simplesmente é direcionado ao sabor dos ventos. É aquele indivíduo que é um escravo absoluto da moda. É aquele que vive em função do que as circunstâncias colocam e pronto. E o que são estrelas? São aquelas pessoas, e é muito bonito o que é que ele diz, que em si mesmo tem a sua lei. Olha que coisa fantástica, Onde é que a grande literatura nos leva? As estrelas, elas não vivem ao sabor do vento. Quer dizer, o vento aqui como símbolo de circunstâncias extremamente passageiras e fugazes. Então agora a moda é isso, eu vou. A moda da sociedade é ficar rico, então eu vou ficar rico. A moda é usar não sei o que, eu vou usar não sei o que. E existem outras pessoas que são espíritos sábios. Eles podem nascer em qualquer sociedade, em qualquer época. Eles têm um senso íntimo de orientação. São estrelas. Bonito, Porque a gente lembra também do A Grande Espera, onde o Marcos e o Lisandro esperavam a grande estrela. É bonito isso, são seres que têm um grau de maturidade que não se abalam com circunstâncias pontuais. Então são dois tipos de seres. O que é que isso tem a ver com o tema? Tudo. Kardec vai fazer um adendo, um desenvolvimento da questão 258, onde ele vai abrir o espaço para os espíritos defenderem de uma forma radical, vamos já ler, que Deus não quer folhas. Que ser humano foi feito para ser estrela, por mais difícil que seja a gente chegar lá. Muito interessante. E é importante porque nesse tema escolha de provas, muita gente boa, em nome inclusive do espiritismo e de outras visões de mundo que eu respeito e admiro em muitos aspectos, defendem, na minha opinião e na opinião espírita, a ideia absurda que nós somos folhas. Não, nós devemos ser estrelas. A lei tem que estar em nós mesmos e não nas circunstâncias. Por isso Deus manda tempestade. Por isso a tempestade social que a gente está vivendo hoje.
Porque quem hoje for pelo vento, pela moda social, vai literalmente enlouquecer. Porque o que Deus está dizendo é: não, eu não criei vocês para serem folhas. Cedo ou tarde vocês precisam aprender que vocês são estrelas. Que o símbolo da estrela aqui que o Hermann Hesse coloca: aquele que tem a lei em si mesmo e que tem seu próprio curso, que sabe o seu rumo, que sabe o seu caminho. Ah, mas fulano disse que tem uma oportunidade para fazer isso. Não, meu caminho não é esse. Ah, mas eu encontrei uma mala aqui de dinheiro de $1 milhão. O meu caminho não é esse. A gente vê que é muito fácil as folhas, que segundo o livro, que também a minha opinião são a maioria, perdem seus caminhos. É a história da tentação. As folhas, elas não só querem, como elas vivem em função da tentação. Onde o vento sopra, ela vai. São folhas secas. São as folhas secas. A imagem da folha seca é algo muito poderoso. Não interessa se o vento está indo para cima, para baixo, para lama, para o mar, para folha seca. Onde soprar, vai. Muita gente tem isso como ideal de vida. Eu vou ser folha seca. Onde soprar, eu vou. Se estiver sofrendo para as profundezas do inferno, vai. Boa sorte. Deus não fez a gente para ser assim. Vamos lá. Vamos agora para Kardec. 258. No estado errante, quer dizer, errante a gente pode ler aqui claramente como desencarnado, no caso do estado do espírito desencarnado, antes de retomar a nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? Pergunta, meu amiguinho. Eu e você, antes a gente estar reencarnado, antes da gente nascer nesse mundo, a gente tinha consciência. Resposta dos espíritos: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer experimentar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Para quem conhece espírito, essa conversa fiada de eu não pedir para nascer é coisa de otário. Realmente, a maioria de nós não pedimos para nascer, a gente suplicou. A gente se jogou no chão chorando e babando, pedindo pelo amor de Deus. Ah, mas eu não acredito. Faz uma regressãozinha de memória bem feita, com uma pessoa que entende, aí você vai mudar de opinião. Então, assim, é isso que é o nosso fato. E aí Kardec tá na mesma questão, ele abre um item A, e aqui é a pergunta do gênio. Então, não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Gente, isso é uma pergunta para fazer pelo menos um seminário, um congresso. Kardec deduziu o seguinte: então, assim, se é o espírito que escolhe, então não é Deus que lhe impõe isso? Quer dizer, os sofrimentos da vida não foi Deus que disse: vai lá, vai ser brasileiro no século XXI, vai lá, neguinho. Não foi Deus? Não foi Deus? Olha que resposta delicada e sofisticada. Vamos lá. Primeiro, olha o que é espírito superior. Nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Espírito evoluído, espírito realmente evoluído, tudo que ele vai falar, a primeira referência é Deus. Então, como que diz? Vamos com cuidado aqui, vamos ver se eu me explico direito. Primeiro, só acontece com a permissão de Deus. E aí você, vou perguntar então por que ele fez essa e não aquela lei. Então ele já dá, como ele bota uma exclamação, como quem diz, não vamos por aí. Se você quer entender, não é nosso papel questionar Deus. Então, assim, tudo acontece porque Deus criou uma lógica e um sentido para que as coisas acontecessem. Então, se você quer questionar, entender assim, é a lei. Deus criou a lei geral, Deus criou a estrutura. Então, como ele criou esse tipo de lei, então tudo acontece porque ele permite. Exemplo bem grosseiro para a Terra. Se Deus não tivesse criado a lei da gravidade para a Terra,
nada cairia. Né? Então, só para a gente entender. Então, se uma coisa cai, é porque Deus permite. Porque Ele permitiu, Ele criou uma lei chamada Lei da Gravidade. Agora, é uma permissão geral. Mas isso possibilita, né, como a gente vê nos desenhos animados, em alguns filmes, o sujeito lançar um cofre na cabeça do outro lá embaixo e matar ele. Em essência, foi Deus que permitiu, porque se não houvesse uma lei da gravidade, o sujeito soltava o cofre e o cofre ficava flutuando. Ou se a lei fosse extrema, né, a atração fosse mínima, o cofre cairia sem peso nenhum. É um exemplo bem didático, mas vamos voltar para a questão. Ó, dando ao espírito a liberdade de escolha. Então, assim, por que acontece essas coisas? Porque Deus, né, como eu falei da gravidade, Ele anteriormente deu a liberdade de escolha. Deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Deus permitiu fulano matar alguém? Deus permitiu que eu, nessa encarnação, graças a Deus não, mas na encarnação passada estrangulasse alguém? O que é que você entende por Deus permitiu? Deus possibilitou que isso acontecesse sim, porque Ele me deu a liberdade de escolha. Ok? E deu a liberdade de escolha do indivíduo se envolver comigo na época que eu era criminoso em ser estrangulado. Então estamos falando de duas liberdades que se tocam. Mas deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências. Nada... Olha que desenvolvimento maluco, para quem não quer entender. Nada entrava o seu futuro. Está falando de responsabilidade e o Espírito vai dizer nada entrava seu futuro, aí ele vai explicar. O caminho do bem se lhe abre, assim como o caminho do mal. Quer dizer, o que o Espírito está dizendo aqui, o Espírito da codificação, é o quê? Liberdade significa nada impede que você construa o futuro que você queira. Nada. Nem o futuro do bem, nem o futuro do mal. Então Deus abriu a possibilidade da gente construir o nosso futuro como a gente queira. Se o espírito sucumbe, porém, resta-lhe uma consolação. É que nem tudo acabou para ele. É bonito, gente. Não é uma linguagem piegas, mas é uma linguagem profundamente consoladora. Nada acabou, meu irmãozinho, para você. Você fez tudo errado. Nada acabou. Nada acabou para você, segundo a sabedoria espírita. Por isso que é importante ter. Nada acabou, está aqui, Livro dos Espíritos 258. E que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Deus não vai impor você recomeçar, não. Deus mantém a possibilidade do seu futuro, seja como você quiser. Aliás, né, aí o Espírito respondeu, agora ele vai bater um papo, né? Aliás, aproveitando a oportunidade, já que você tocou nesse assunto, é preciso distinguir o que é a obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Existe uma decisão aí que estrutura o universo, tomada por Deus. Estrutura o universo. Qual foi a decisão de Deus que estruturou o universo de determinada forma? É uma decisão que dá uma forma muito peculiar a todo o universo. Que decisão é essa? Deus quis criar seres com vontade. Essa é a decisão central. Deus optou por nos criar com vontades. Né? Há uma imagem bonita da Cabala que diz que quando Deus vai fazer a criação, ele se recolhe. É muito profundo falar disso, eu não vou me aventurar a detalhar isso, mas há esse aspecto que a gente já entende. Por que Deus se recolhe? Deus não é um corpo, mas é simbólico. Porque Deus decidiu criar outros seres com vontade, porque no começo só Deus tinha vontade. Ele podia ter criado só passarinho. Com a vontade mínima ou sem vontade. Ele poderia ter criado, né, só para a gente usar um termo nosso, inteligências artificiais sem vontade.
Poderia, gente. Houve um momento em que não existia o ente humano. E Deus, por seus motivos que eu não perco nem tempo em querer saber, talvez daqui a alguns 30 trilhões de anos eu ouse, não sei como é que vai estar, mas hoje não, Deus resolveu se recolher. Olha que bonito, porque Ele quis criar um ser com vontade. E aqui está a nossa característica central. Nós somos seres em que o futuro está sempre aberto para nós. Nada entrava o nosso futuro. Palavras literais do Livro dos Espíritos. Então, a vida se estrutura de outra forma quando a gente compreende. A nossa vida pessoal se estrutura de outra forma quando a gente compreende isso. A gente deixa de ser folha seca. A gente deixa de ser folha seca. Então, Deus, Ele abre um espaço para que nós tenhamos a nossa vontade. Deus permite que a gente faça desgraça? Permite, que se Ele permitisse não aconteceria, óbvio. Porque existe a nossa vontade com V minúsculo e a vontade de Deus com V maiúsculo. Mas é a vontade dEle que a gente desenvolva a nossa vontade. Então Ele permite o erro. É aqui que concluem os Espíritos. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que criaste esse perigo, foi Deus. Olha que coisa curiosa, olha que dialética interessante. Tiveste, entretanto, a vontade de a ele vos expordes, porque viste nisso uma possibilidade para o vosso adiantamento e Deus permitiu. Um exemplo bem rápido para a gente concluir essa questão. Ok. Quem criou as tempestades? Deus. Não vai dizer que foi você que cria tsunami. Não foi, meu filho. Não viaja. Mas você, antes de reencarnar, pode dizer, eu estou sabendo que no Haiti, por volta do ano, da década, do começo da década do ano 2000, vai ter um terremoto terrível. Eu quero viver essa experiência porque isso vai me ajudar a amadurecer nesse aspecto. Você reencarna lá, ou você vai estar em qualquer lugar do mundo e vai, por algum motivo, ser levado lá na época do terremoto. Na época do furacão. Foi você que criou? Não, né, meu filho? Não viaje, foi Deus. Mas você viu que aquela experiência seria profunda, então você pede para passar por aquela experiência. E aí Deus permite que você vá àquela experiência. Acho que está ficando claro. A gente vai voltar ao tema, outras questões desenvolvem. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para a nossa segunda parte. Meus filhos, que a alegria do Cristo toque os nossos corações, nos unindo nesse instante, independente do momento em que você me escuta. Eleve o pensamento e poderemos juntos caminharmos em direção ao nosso tão maravilhoso e amado Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje é excepcionalmente oportuno, importante, valioso. Espíritas estão adquirindo uma forma de pensamento, perdoe-me, estúpida. Vontade de Deus é que vocês cresçam. Vontade de Deus é que vocês se tornem divinos em todas as circunstâncias da vida, encarnada e desencarnada. Pois aqui e aí existem sempre enormes desafios para que possamos crescer para Deus. Filhos, não pensem tão tolamente em castigo de Deus, Deus com ódio ou com raiva. O que se dá é que Deus permite seus filhos oportunidades de crescimento. Como se diz aí, a chance
para que vocês provem o valor de vocês. Muito importante entender isso. Porque não é, coitadinho, Deus me abateu com uma tragédia. Isso é estúpido. Deus me dá a oportunidade de provar a minha fé. Ou melhor dizendo, Deus me dá uma oportunidade de eu expandir o meu ser. Cada provação é bênção divina. Não porque seja agradável, mas exatamente porque, sendo desagradável, vocês podem utilizar isso para crescer, para expandir-se espiritualmente. Filhos, o amor de Deus por cada um de nós é algo tão grandioso, tão maravilhoso, que quanto mais compreendemos, quanto mais estudamos, quanto mais crescemos, mais nos deslumbramos, mas temos dificuldade até de alcançar de forma cada vez mais profunda, porque é um quadro lindo, que comove, que toca, é algo grandioso. Existem mistérios, como esse ser nos ama tanto. Não tem explicação em palavras. Estudamos em gráficos, em números, em paisagens. São desafios imensos. É como um pai carinhoso, que cada vez que mais se mostra, mais nos deslumbra e mais nós entendemos como temos tanta coisa a conhecer desse Pai maravilhoso. Filhos, aqueles que aceitam as provas rudes da vida como oportunidades de mostrar e desenvolver os seus valores, são aqueles que crescem. Nosso Mestre morreu na cruz para quê? Para nos dizer: permitam, meus irmãos, que vocês aproveitem a vontade de Deus em suas vidas. Não hajam como covardes, como tolos, revoltados. Não. Permitam, porque o Pai sabe tudo. E tudo o que Ele permite é para o nosso desenvolvimento verdadeiro. Milênios e milênios de felicidade imensa aguarda a você. E para isso é preciso aproveitar as tempestades da vida para o vosso adiantamento. Portanto, filhos, duas coisas são essenciais. Uma, digo pelo amor de Deus aos espíritas. Uma coisa, espíritas, vocês têm que ter. Uma coisa. Postura digna, meus filhos. Não a postura do miserável. Porque passo por provação difícil e me encolho feito um estúpido caramujo. Não. Postura digna, que olha para o firmamento e diz: se Deus manda essa tempestade terrível, é porque eu posso. Se escolhi essa prova e Deus permitiu, é porque existe poder em mim para suportá-la. Espíritas, é preciso que vocês cumpram a missão de vocês, porque essa é a única postura digna do Consolador. Porque, meus filhos, aqueles que têm essa postura íntima, eles consolam milhões de seres. Como é triste
porque nós levamos seres fracos e doentes para observar os espíritas. E como é decepcionante quando eles olham, e a postura do espírito é pior do que a deles. Não, meus filhos, o papel do consolador é consolar. E apenas, exclusivamente, encarando as dores da vida com dignidade, vocês consolam os vossos irmãos. Esta é uma coisa que vocês têm que ter. E a segunda, mais importante ainda, a confiança, que independente de qualquer coisa, Deus, o Criador do universo, nunca te desamparará. Portanto, filhos, no meio das maiores tempestades, o Consolador vos obriga por dever moral de quem tem que amparar os outros duas posturas: dignidade e absoluta confiança no nosso Pai. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.